aqui agora, a gente se iludiu com o Vinícius Júnior. Ele não é todo esse jogador que a gente imaginava que ele fosse. O Vinícius Júnior, que não vai ser protagonista nunca. O Neguebinha 2017, o Vinícius Júnior lá. A verdade é essa. Doa quem doer. Ele não sabe chutar a bola, ele joga no Real Madrid. Não sabe fazer gol. O Vinícius Júnior. Quando eu lembro daquele vídeo do Benzema, ele falando pro Mendy pra não tocar pro pra não dar a bola pro Vinícius, que ele tá jogando contra, gente. Você imagina ele chegando no dia seguinte no vestiário. Vinícius Júnior é alvo de injúria racial na Espanha. Que jogador dá a volta por cima depois dessa? Um garoto. Pense nessa pergunta. Quantos jogadores no mundo teriam a capacidade de dar a volta por cima que Vinícius Júnior deu? Quantos jogadores conseguiriam passar o que ele passou e ainda assim ser um dos melhores do mundo? Nesse vídeo iremos mostrar como o garoto de São Gonçalo, que quase foi parar no Barcelona, passou por cima de um mundo de críticas, desconfiança, racismo e chegou ao topo do mundo jogando pelo Real Madrid, clube que pagou 45 milhões de euros pelo atacante, que tinha somente 2 jogos pelo profissional, se tornando então na época a segunda venda mais cara da história do futebol brasileiro, ficando atrás apenas de Neymar. Isso gerou muita expectativa em cima do jovem atacante, que foi levado pelo seu pai com apenas 6 anos de idade à escolinha do Flamengo em São Gonçalo, e desde novinho já se destacava dos demais meninos. Em 2010 ele fez o teste para ingressar no futebol de campo do clube e passou. Foi quando a distância para poder correr atrás do seu sonho aumentou. Ele tinha que percorrer na época cerca de 70 quilômetros todos os dias para ir treinar. Sua mãe com seu irmão caçula acompanhava o menino até a Gávea, onde ele pegava um ônibus para chegar ao ninho do urubu. Aos 13 anos veio a primeira convocação para a seleção sub-15. Ele era o protagonista da chamada Geração 2000 rubro-negra, que chegou a ficar mais de 90 jogos invicta entre o mirim e o infantil. Foi quando o Corinthians tentou levar a joia para São Paulo, mas não conseguiu. O time alvinegro tentaria levá-lo novamente 2 anos depois, mas novamente Vinícius recusa. E para conter o assédio de outros clubes, assim que ele fez 16 anos, idade mínima por lei para que um jogador assine um contrato profissional, o Flamengo colocou uma multa de 30 milhões de euros na jovem promessa. E na Copa São Paulo de 2017, Vinícius se apresentou de vez ao Brasil. Ele foi o destaque do Flamengo, mesmo tendo 3 anos a menos que a idade permitida. Em 7 jogos no torneio, ele fez 4 gols e deu 5 assistências. Pouco tempo depois da Copinha, ele foi ao Chile disputar o Sul-Americano Sub-17 e, além de ser campeão, voltou como artilheiro do campeonato com 7 gols marcados. Tudo aconteceu muito rápido na vida da jovem promessa do futebol brasileiro. No dia 11 de maio, ele participa pela primeira vez de um treino com os profissionais do Flamengo. No dia 13, ele entra no final do segundo tempo e faz sua estreia como profissional, no empate contra o Atlético Mineiro no Maracanã. No dia 15, o Flamengo renova seu contrato, aumentando a multa para 45 milhões de euros. Porém, isso já fazia parte do processo de venda ao Real Madrid. No dia 20, novamente ele entra em campo, na reta final do jogo contra o Atlético Goianiense. E no dia 23, é anunciado como novo reforço do Real Madrid. Em menos de 15 dias, ele sai de um jogador da base a novo reforço do maior clube do mundo. André Cury, empresário que já trabalhou no Barcelona, disse em uma entrevista à ESPN que 3 anos antes da negociação com o Real Madrid, Vinícius já estava acertado verbalmente com o Barcelona. Porém, o time merengue conseguiu atravessar a negociação e fechar com o atacante. E como na Espanha só é permitido o registro de jogadores estrangeiros maiores de idade, ele iria permanecer no Flamengo até completar 18 anos, para aí então se juntar ao time espanhol. E a pergunta que ficava era: como um garoto de 16 anos que tinha acabado de estrear profissionalmente e já havia sido contratado por um gigante europeu iria reagir a tudo isso? Nos seus primeiros jogos como profissional, acabou não tendo muito destaque, até que em seu primeiro Fla-Flu, participando diretamente de 2 gols, ele mostrou que realmente era um jogador diferente. O Flamengo perdia por 3-1, até que aos 19 minutos do segundo tempo, Rueda chama Vinícius para entrar no jogo. E somente após 3 minutos em campo, ele acha Everton Ribeiro, que com um lindo passe deixa Viseu de cara com o gol para diminuir. Em outro lance, ele dá uma meia-lua no adversário e sofre a falta, que acaba resultando no gol de empate do Flamengo. O garoto não sentiu a pressão de um clássico, mesmo sendo mata-mata de um campeonato internacional, e continuava indo para cima do Fluminense. Em uma falha da zaga tricolor, ele rouba a bola e quando partia em direção ao gol foi derrubado quase dentro da área. E no finalzinho do jogo, ele ainda deixou Diego cara a cara com o goleiro, mas o meia parou em Cavalieri.
Como tinha vencido o jogo da ida, com o empate, o Flamengo se classificou e eliminou o rival no Maracanã. O Flamengo chegou à final da competição, mas acabou perdendo o título para o Independiente da Argentina. A primeira temporada como profissional chega ao fim. E é verdade que seus números não empolgavam tanto. Foram apenas 4 gols em 32 partidas disputadas, porém, sendo somente 4 como titular. Mas era somente a primeira temporada do jovem de 16 anos que tinha acabado de subir ao profissional. Mas mesmo assim, a imprensa já começava com as críticas ao atacante, tratando o seu primeiro ano como profissional muito abaixo do esperado, e constantemente questionava o valor pago pelo Real Madrid. Um jornal da Espanha chegou a publicar: "Um diamante sem brilho". Desde que foi concretizada a negociação, Vinícius sofreu com a pressão de ser a segunda venda mais cara da história do futebol brasileiro. A cada passe errado ou finalização mal feita, choviam críticas ao jovem atacante. Em 2018, Vinícius passou a ter mais oportunidades na equipe e a ser mais decisivo. Em partida válida pela fase de grupos da Libertadores, ele foi o grande nome da virada do Flamengo sobre o Emelec fora de casa. Com 2 bonitos gols com o pé esquerdo, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo rubro-negro na competição. O mais maduro precisou apenas de 7 jogos para igualar a quantidade de gols marcados no ano anterior, e nos primeiros 7 jogos do Campeonato Brasileiro, ele já somava 4 gols e 3 assistências, sendo considerado um dos melhores jogadores do campeonato. Ele nitidamente estava jogando mais do que na temporada anterior, porém em junho chegou a hora de ir embora. Somente 5 dias após completar 18 anos, ele fazia sua última partida diante da torcida do Flamengo no Maracanã. O atacante teve seu nome cantado pela torcida e se emocionou demais no final da partida. Ele ainda disputou seu último jogo contra o Palmeiras em São Paulo, e alguns dias depois, uma entrevista coletiva foi marcada para anunciar a ida do atacante ao Real Madrid. "Sei do meu potencial, sei aonde vou chegar. Não sei se vou jogar ou não, mas estou preparado para o projeto que eles têm para mim." Essa era a dúvida de quase todo mundo. Será que ele já iria chegar jogando pelo Real Madrid? Será que iria corresponder à expectativa e o investimento feito nele? E se você está curtindo o vídeo, confira a nossa loja online para encontrar camisas com estampas exclusivas de futebol e apoiar o nosso canal. O link está fixado aqui nos comentários abaixo do vídeo. No dia 20 de julho de 2008, Vinícius é oficialmente apresentado no Real Madrid. Na apresentação, o presidente Florentino Pérez mostrava que sabia muito bem o porquê comprou o jovem brasileiro e está destinado a ser um dos grandes desse novo tempo. Na entrada ao campo do Santiago Bernabéu, foi recebido por ninguém menos que o fenômeno no gramado. Porém, Vinícius foi inscrito no Real Madrid Castilha, o time B do Real Madrid, o que novamente foi motivo de críticas para alguns. O jornal argentino Olé publicou: "De futuro Pelé ao time B do Real Madrid." Mas a passagem de Vinícius pelo time B do Real durou pouco. Foram somente 5 jogos e 4 gols marcados pelo brasileiro, que subiu para a equipe principal, mas teve pouquíssimas oportunidades com o técnico espanhol Lopetegui, que colocou Vinícius em somente 2 jogos, somando só 12 minutos jogados. O técnico acabou sendo demitido após a goleada de 5-1 sofrida no El Clásico contra o Barcelona, e quem assumiu o comando da equipe foi Santiago Solari, que era o técnico de Vinícius no Castilha. Ele deu mais oportunidades ao brasileiro, e logo no primeiro jogo do novo treinador, Vini foi titular pela primeira vez do time espanhol. Com uma boa sequência pelo Real Madrid, surge a primeira convocação para a seleção principal. Porém, na partida de volta das oitavas de final da Champions League, o atacante sofre uma lesão grave no tornozelo e sai aos prantos de campo. O Real perdeu a partida para o Ajax por 4-1. Solari foi demitido do cargo e Vinícius cortado da convocação para a seleção. O clube espanhol trouxe novamente o ídolo Zinedine Zidane para comandar a equipe. E a segunda temporada de Vinícius na Espanha foi complicada. Sob o comando do francês, ele jogou os 90 minutos de uma partida somente 7 vezes na temporada, marcando somente 5 gols e 4 assistências em 38 jogos. O jornal espanhol Mundo Deportivo chegou a publicar que Vinícius era a última opção de Zidane e que o brasileiro ia de mal a pior. Na temporada de 2020-2021, ainda sob o comando do técnico francês, Vinícius até conseguiu atuar mais vezes, mas a imprensa não cansava de bater no brasileiro. De uma semana para outra, ele passava de craque, que não podia sair do time, a um perna de pau, que não consegue chutar no gol. Quando entrava e colocava fogo em uma partida, virava uma espécie de salvador da pátria, mas bastava um passe errado para as críticas voltarem com toda a força. Ele também não tinha toda a confiança do elenco. Antes da disputa de pênaltis que decidiria o título da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid, Vinícius teria se oferecido a cobrar uma das penalidades,
mas foi ignorado por seus companheiros. E meses depois, na volta para o segundo tempo da partida contra o Borussia Mönchengladbach pela Champions League, câmeras teriam flagrado o atacante francês Karim Benzema falando ao compatriota Mendy: "Ele faz o que quer. Irmão, não toque para ele. Ele joga contra nós." Durante o segundo tempo da partida, Mendy tocou para o brasileiro 3 vezes, que por sua vez tocou 9 vezes para Benzema. E segundo estatísticas do jornal Marca, Benzema, por sua vez, não deu nenhum passe para Vini. Porém, o brasileiro em nenhum momento deixou isso o abalar. Pelo contrário, com o passar do tempo, acabou formando uma das duplas mais letais do mundo ao lado do francês. E quando o Benzema se despediu do Real em 2023, Vinícius fez questão de agradecer e homenagear o atacante. Quando o menino de São Gonçalo, muito tímido, veio para Madrid em 2018, foi o primeiro a me receber. Nunca esquecerei. Zidane acabou sendo demitido ao final da temporada, após um raro período sem títulos para os merengues. O Real anunciou então a chegada de um vitorioso treinador italiano, que mudaria totalmente o desempenho de Vinícius Júnior no time espanhol. Carlo Ancelotti estava de volta ao comando do Real. Conhecido por ter um bom relacionamento com os jogadores brasileiros, o italiano desde o começo virou uma espécie de pai para Vinícius Júnior. Se nos anos anteriores, Vinícius marcou no máximo 6 gols em uma temporada, logo na primeira com Ancelotti, ele marcou 22 vezes, além de dar 16 assistências. Foi um salto incrível no rendimento do brasileiro, que desde sua lesão contra o Ajax em 2019, intensificou seus treinos em casa, seguindo o exemplo de um ídolo merengue, Cristiano Ronaldo. Contratando uma cozinheira e um personal para cuidarem do seu condicionamento físico, ele estava cada vez mais forte, e agora com o Ancelotti, parecia ter melhorado aquilo que era o maior alvo de suas críticas, a finalização. Nos 2 primeiros jogos do Campeonato Espanhol, mesmo saindo do banco, ele marcou 3 vezes. Ele rapidamente tomou o lugar de titular e de protagonista do time. Benzema agora o procurava com maior frequência, e os dois cada dia mais mostravam entrosamento nos jogos. Pelas oitavas de final da Champions League contra o Paris Saint-Germain de Messi, Neymar e Mbappé, ele teve participação direta no hat-trick anotado por Benzema na virada histórica do Real Madrid. Nas quartas contra o Chelsea, mais 2 assistências para o francês. Uma no jogo de ida e outra no jogo da volta, já na prorrogação do confronto. Na semifinal contra o City em um jogaço na Inglaterra, ele deixou o seu. Após um lindo drible em Fernandinho e uma arrancada incrível, quase sem ângulo ele manda para o fundo do gol. E na grande final contra o Liverpool, foi dele o gol que daria o 14º título do maior torneio da Europa ao Real Madrid. Ele foi eleito o melhor jogador jovem da competição e entrou para a seleção do campeonato, além de ficar na 8ª posição na lista de melhores jogadores do mundo, onde Benzema venceu a bola de ouro. Literalmente, ele se tornava um dos protagonistas do futebol mundial. E começou a temporada de 2022-2023 voando. Nos primeiros 8 jogos, foram 8 participações em gols, sendo 5 gols e 3 assistências. Até que às vésperas de um confronto contra o Atlético de Madrid, Vinícius Júnior iria enfrentar o pior adversário que enfrentaria em sua carreira. Dias antes do duelo, Koke, um dos líderes do Atlético, disse que haveria confusão se Vinícius decidisse dançar caso fizesse algum gol na partida. Era uma ameaça ao brasileiro, que sempre foi acostumado a dançar em suas comemorações, desde o Flamengo quanto na seleção e no próprio Real Madrid. A frase do jogador espanhol gerou um grande debate na mídia espanhola, e durante um programa de televisão, o empresário Pedro Bravo disse isso aí. Si quieres bailar samba, te vas a Sambódromo en Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejarlo hacer el mono. A fala do empresário gerou uma revolta imediata. Vários jogadores do mundo inteiro saíram em defesa de Vinícius. Inclusive a CBF e o Real Madrid postaram notas repudiando as falas do empresário e dando suporte ao jogador brasileiro. A hashtag BailaViniJúnior tomou conta das redes sociais, chegando a mais de 4 milhões de interações. Vinícius respondeu à fala do empresário em um vídeo em suas redes sociais. Mas repito pra você, racista, eu não vou parar de bailar. No dia do jogo, o clima era hostil para o brasileiro. A torcida do Atlético cantava o chamando de macaco e toda vez que ele pegava na bola, era vaiado pela torcida. Mas aos 18 minutos, veio a resposta. Rodrigo tabela com Tchouaméni e manda pro fundo do gol. Ele corre para a bandeirinha de escanteio, se vira procurando Vinícius e os dois juntos sambam na frente da torcida cotoneira. Que cena satisfatória! Objetos começam a ser atirados em direção aos brasileiros.
Minutos depois, Vinícius Júnior arranca pela esquerda e bate pro gol. A bola explode na trave e sobra nos pés de Valverde, que marca o segundo. A vitória do Real Madrid por 2-1 marcou em campo a resposta aos racistas, mas esse, infelizmente, não foi um episódio isolado. Ele seguiu sofrendo com ofensas racistas, como quando ouviu sons de macaco ao ser substituído em um jogo contra o Valladolid, e quando voltou a enfrentar o Atlético de Madrid pela Copa do Rei. Às vésperas da partida, um boneco com a camisa do brasileiro foi pendurado pelo pescoço em uma das pontes da cidade, com a frase "Madrid odeia Real". Mas Vinícius novamente respondeu. Ele fez o gol na prorrogação que decretou a eliminação do Atlético, e agora, diante de sua torcida, novamente dançou na comemoração, dessa vez com o estádio gritando seu nome. Depois da vitória, postou: "Só existe um Madrid. Todos sabem". Infelizmente, Vinícius continuou sofrendo diversos casos de racismo por vários estádios da Espanha. E na partida fora de casa contra o Valência, o estádio Mestalla seria palco de um episódio lamentável. Torcedores do Valência chamavam o brasileiro de macaco desde a chegada do ônibus do Real Madrid, e durante o jogo, os insultos continuavam acontecendo, até que aos 24 minutos do segundo tempo, a situação explodiu. Vinícius foi atrapalhado por uma segunda bola em campo. O atacante foi reclamar disso com a arbitragem, e parte da torcida localizada atrás do gol hostilizou fortemente o atacante com gritos racistas. Vini Júnior então identifica um racista e se revolta, chamando o árbitro da partida para denunciar o torcedor. O juiz avisa o delegado do jogo, e um comunicado é emitido no estádio para que cessem os gritos racistas. O jogo ficou paralisado por cerca de 8 minutos. O brasileiro, inclusive, chegou a chorar em campo. Já nos acréscimos da partida, uma confusão começou dentro da área do Valência. No meio do empurra-empurra, Vinícius, que claramente já estava nervoso com todos os acontecimentos do jogo, foi enforcado por trás pelo atacante Hugo Duro, e ao se soltar, acertou o rosto do jogador adversário com o braço. O VAR chamou o árbitro do jogo e, inexplicavelmente, só mostrou a parte em que Vinícius atingia o outro jogador. O brasileiro então foi expulso. Obviamente, Vinícius ficou revoltado e saiu de campo aplaudindo a decisão da arbitragem e fazendo o número de 2 com as mãos, e um sinal de queda, já que o Valência estava brigando para não cair. Ele teve que sair escoltado de campo por seus companheiros. Era inacreditável que um jogador que sofreu com racismo desde que chegou ao estádio saísse expulso dessa forma e nada acontecesse com quem o ofendia. O brasileiro postou em suas redes sociais depois do jogo: "O prêmio que os racistas ganharam foi a minha expulsão. No es fútbol, es la liga", ironizando o slogan do campeonato. Parecia que, finalmente, Vinícius tinha cansado de sofrer tantos ataques no campeonato espanhol. "Vou até o fim contra os racistas, mesmo longe daqui". O presidente da La Liga respondeu ao brasileiro dizendo: "Não posso permitir que manche a imagem da La Liga. Tá de sacanagem". Porém, um pouco mais de um ano depois do ocorrido, 3 torcedores do Valência foram condenados a 8 meses de prisão, além de pagar multas e serem proibidos de entrar em qualquer estádio por 2 anos. Essa foi a primeira condenação penal desse tipo na Espanha. Vini Júnior se manifestou nas redes sociais: "Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar", além de agradecer o Real Madrid e a La Liga por ajudarem no caso. O cartão vermelho do atacante brasileiro foi anulado, e o árbitro de vídeo que comandava a cabine do VAR no dia do jogo e toda a sua equipe foram demitidos pela La Liga. Mesmo com o cartão anulado, Vini Júnior não foi relacionado para o próximo jogo do Real, mas foi ao estádio, onde foi homenageado com todo o time do Real Madrid entrando em campo com sua camisa. A torcida estendeu uma faixa nas arquibancadas que dizia: "Somos todos Vinícius, basta já". E no minuto 20, em referência ao número usado pelo jogador, o estádio inteiro se uniu em uma salva de palmas ao atacante. Mesmo passando por tudo isso, nessa temporada Vinícius Júnior se consolidou como um dos maiores jogadores do mundo, vencendo a Copa do Rei, a Supercopa da Europa e também o Mundial de Clubes, onde ele foi eleito o melhor jogador do torneio e, com 2 gols marcados na final, se tornou o primeiro brasileiro a marcar em final de Champions e final de Mundial de Clubes. Além disso, ele também foi eleito o melhor jogador do Real Madrid na temporada. Com 23 gols e 21 assistências em 55 jogos, também foi seu melhor ano em números desde que chegou ao time espanhol. Na temporada seguinte, agora vestindo a lendária camisa 7 do Real Madrid e com a saída de Benzema da equipe, ele literalmente assumiu o papel de protagonista do time. E se tinha alguém que ainda duvidasse do potencial de Vinícius Júnior, mais uma vez ele mostrou o quão decisivo é.
Na final da Supercopa da Espanha, em um clássico contra o Barcelona, ele foi o nome do jogo e marcou 3 vezes na vitória do Real por 4-1, garantindo mais um título para sua carreira. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid foi campeão com 4 rodadas de antecedência, e a La Liga postou uma foto homenageando o brasileiro, onde Vinícius Júnior recebe uma coroa de Ancelotti com a frase: "A primeira coroa como o 7 do Real Madrid". E na Liga dos Campeões, ele chamou a responsa e cresceu nos momentos decisivos da competição. Nas oitavas, ele deixou o seu. Nas quartas, deu 2 assistências no jogo de ida contra o City. E na volta na Inglaterra, foi dele o passe que resultou no gol de Rodrigo. Na semifinal contra o Bayern, marcou 2 vezes na Alemanha. O primeiro após lindo passe de Toni Kroos, e o segundo cobrando o pênalti empatando a partida. No jogo de volta no Bernabéu, quando tudo parecia estar perdido para a equipe espanhola, aos 43 minutos do segundo tempo, Vini Júnior chuta de fora da área, Neuer bate roupa e Rossello coloca o time de Madrid novamente no jogo. 2 minutos depois, incrivelmente, o Real Madrid vira a partida e se classifica para mais uma final de Champions. Tem coisa que parece que só acontece com esse time. E na final contra o Borussia Dortmund, ele novamente foi o nome do jogo. Em uma jogada pela esquerda, depois de uma meia-lua, deu uma linda caneta no defensor do time alemão. Na sequência do lance, acabou saindo o primeiro gol do Real Madrid na partida. E depois, para fechar o caixão, marcou novamente o gol do título de um dos maiores torneios do mundo. 2 finais de Champions, 2 títulos e por 2 vezes marcando o gol do título. O menino que chegou ao Real sob muita desconfiança, que muitos diziam que nem jogaria pelo clube, virou o cara do time. Ele foi eleito o melhor jogador da Champions na temporada, e ao que tudo indica, é o favorito também a ganhar a bola de ouro no final do ano. Você pode até não gostar dele, mas responde aí a pergunta do começo do vídeo. Quantos jogadores no mundo teriam a capacidade de dar a volta por cima que Vinícius Júnior deu?